Boa noite a todos e Jesus nos abençoe por essa oportunidade de mais uma reunião espírita. Agradecemos a presença de todos e pedimos aos bons espíritos aqui presentes que nos auxiliem, derramando sobre cada um de nós as energias positivas. Então vamos dar início ao nosso trabalho. Nós temos hoje nosso irmão Dr. Luiz Guimarães, que vai falar sobre Reforma íntima. a reforma íntima, é isso mesmo. Eu fiz um anúncio e me esqueci. Então, a reforma íntima que é muito importante para todos nós, né? Nossa irmã Neves vai fazer a prece final e eu peço agora, nesse momento, a ajuda de todos vocês para que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a presença dos nossos guias espirituais, o mentor desta casa. Pedimos, Jesus, de coração, que possamos todos nós aproveitar este momento que nós vamos iniciar agora essa reunião maravilhosa sobre a reforma íntima de cada um de nós. Abençoa nosso irmão que vai usar da palavra, que ele possa ter acesso à companhia dos bons espíritos que o inspiram, para que ele possa trazer para todos nós as bênçãos do esclarecimento, da paz e da esperança no coração de cada um de nós. Assim sendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de nossos guias e protetores espirituais dessa casa, nós damos por iniciado a reunião da noite de hoje, passando para o nosso querido irmão, Dr. Luiz. Boa noite, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Nós trazemos um tema que é um dos assuntos que mais a doutrina espírita divulga, porque este é o princípio da nossa evolução, quando nós vamos nos reconhecer, conhecer e trabalhar aquelas mazelas das nossas almas para nos melhorarmos. E sem a reforma íntima, ninguém pode evoluir. E nós trazemos dos antepassados as mazelas de equívocos que só a reforma pode nos ajudar. Então, o tema é reforma íntima, é um desafio diário. Por quê? Do ponto de vista físico, ninguém faz uma reforma da noite para o dia. E a reforma do nosso interior vai mexer com os nossos brios, com o nosso orgulho, com nossa vaidade. Então, por isso que é um desafio diário para cada dia nós trabalharmos essa reforma para ascendermos a degraus da evolução ao longo das nossas existências. Reforma, ato ou efeito de reformar, de atribuir uma forma melhor, de corrigir, renovar, transformar. Na realidade, nós vamos transformar aqueles equívocos do passado e dando espaço para as virtudes que nos vão elevar o espírito. Nós só crescemos com as virtudes, mas temos que tirar todas essas mazelas que nos trazemos nas bagagens do passado. Dentre muitos conceitos possíveis, podemos afirmar tratar-se do esforço que o ser humano faz para melhorar moralmente. Nós observamos que a ciência, a tecnologia está fantástica. Cada dia nós temos uma novidade, mas a reforma íntima, o interior do ser humano ainda está muito a desejar. Estamos ainda numa época de muita brutalidade. Somos arcaicos na evolução moral. E os exemplos a cada dia nós vemos. Por que fazer a reforma íntima? É importante a gente saber o porquê das coisas, e nada é por acaso. E por que essa necessidade de fazer a reforma íntima? Segundo Mateus, diz: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus.
Este versículo encerra o ensino de Jesus sobre o amor aos inimigos, chamando os fiéis a um amor incondicional e à maturidade espiritual, espelhando a perfeição divina. O que quer dizer isto? É que nós, como Jesus diz, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, então precisamos que essa luz brilhe para que tenhamos, no mínimo, alguma aparência, entre aspas, com Deus. E se nós não cuidarmos do nosso interior, nós não venceremos essa batalha, que eu considero a batalha mais dura do ser humano, é aquela interna, não é no exterior. É modificar-se para melhor, é ter empatia com o próximo, é entender o problema do próximo, e muitas vezes esquecendo até dos seus. Mas o egoísmo ainda não nos permite alcançar esse degrau evolutivo de ter empatia, de procurar ajudar o próximo antes que ele venha nos buscar ajuda. Temos muito o que fazer. Se olharmos ao redor, tem muita caridade para ser feita, mas não esperemos que nos procurem. Saiamos do comodismo. O Livro dos Espíritos, da questão 132, diz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós reencarnamos? Deus não faz nada sem um propósito superior, por ser inteligência suprema. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Obviamente, a perfeição relativa. A perfeição total é só de Deus. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes das existências corporais. Nisso é que está a expiação. As vicissitudes são os atropelos da vida, são os percalços, são as dificuldades. A gente só cresce e só melhora passando adiante, ultrapassando os desafios da vida. Eu nunca digo que tenho problema, não tenho desafios. Esses desafios nós temos que ter coragem de enfrentá-los de frente, com fé em Deus, mas não de braços cruzados, fazendo a nossa parte. E essas vicissitudes fazem parte do aprendizado. Tudo na vida, se observarmos, pode nos trazer uma boa lição. Mas é que a vida, no turbilhão, no assodamento, na correria, a gente vai atropelando as coisas quando ali tem tantas lições boas a nós aprendermos. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Nós somos co-criadores. Nós temos a obrigação, com tudo que Deus nos legou. A natureza é que nos mantém vivos. Deus deu a vida, mas a natureza nos dá o ar, a água e a alimentação. Mas o ser humano, na sua insensatez, destrói o seu meio de sobrevivência, que é a natureza. Veja que insanidade. Mas nós temos a obrigação de co-criar. Somos co-criadores do grau menor, pela nossa inferioridade ainda. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A expressão já passou esta. O objetivo final é a evolução espiritual, passando do homem velho, o homem egoísta, orgulhoso, para o homem novo, justo, amoroso, caridoso, o que resulta em paz interior e melhor convivência. Quando nós despertamos para alijarmos o egoísmo e o orgulho das nossas práticas, nós vamos ter uma serenidade no coração muito grande, porque o orgulho e o egoísmo, ele nos impõe uma energia de superioridade que não existe. Ninguém é melhor do que ninguém. E quando a gente se nivela aos demais, a gente se torna sereno, compassivo,
compaixão, com empatia com o próximo. Então, esses dois, egoísmo e orgulho, são as duas mazelas que corroem o nosso caminho evolutivo. Porém, esse propósito tem que ser consciente, transformando-se em dever, compromisso e lealdade para consigo mesmo. Ora, se eu tenho um compromisso, seja de que ordem for, eu não posso me perder no caminho, porque eu estou traindo o meu propósito. Então, a consciência é que nos mantém firme para seguirmos adiante com os nossos compromissos. Então, essa lealdade de nós para nós mesmos começa assim. É preciso ter em mente que está plantando a boa semente para a promissora colheita no porvir. Está reeducando o espírito para as jornadas futuras. O grande propósito da reencarnação é educar o espírito, reeducar, porque nós somos mal educados espiritualmente. Socialmente nem se fala, mas espiritualmente também somos. Então a reencarnação é a oportunidade que Deus dá, é a democracia de Deus para conosco, de oportunizar que nós a cada vez possamos nos depurar, nos melhorar. Então a misericórdia de Deus já começa por aí, nos dando aquela oportunidade de voltar a crescer, conscientemente corrigir os erros do passado e nunca ficar no fogo eterno, porque não existe isso. O fogo eterno, se é que se pode considerar, é o sofrimento da alma. Mas não é no fogo, não, é o sofrimento moral. Esse é que se chama de eterno, porque o sofrimento moral é muito pior do que a dor. E a dor você toma um analgésico e passa. Mas o sofrimento moral é algo que nos consome muito. As dificuldades na prática da reforma íntima. Isso está no livro Fundamentos da Reforma Íntima de Abel Glasser, pelo espírito Caio Bachuta. Ele diz que um dos primeiros entraves a ser removido é a ausência ou dormência da autocrítica. As pessoas, de um modo geral, julgam-se isentas de avaliações ou se concedem o benefício da dúvida, o que dificulta ou impede o reconhecimento dos seus erros e dos desvios de toda a ordem, muitas vezes a movimentá-las com frequência no cotidiano. Ninguém quer ser criticado. O nosso orgulho prepondera. Ninguém aceita uma crítica, nem que seja construtiva. Acha que está violando aquele direito, daquela sabedoria, entre aspas, que a criatura acha que tem. Então, isso é preciso que nós tenhamos autocrítica, o bom senso de reconhecer as nossas falhas. Mas esse é um trabalho diuturno, é um trabalho no dia a dia, porque nós temos isso tudo muito entranhado nas nossas almas. E é preciso ter paciência, não querer se reformar da noite para o dia, porque não vai conseguir, mas a cada dia colocar um novo tijolinho nessa construção que vai nos elevar. A persistência do indivíduo no descobrimento dos próprios defeitos ampliará consideravelmente o âmbito de possibilidades de êxito. Somente quem sabe os males que possui pode curá-los. A ignorância é um sério entrave na renovação interior. Por isso que o Espírito de Verdade disse: amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Enquanto ignorantes, nós não podemos progredir. Nós não saímos do mesmo. Mas quando superamos a ignorância pelo estudo, pela meditação, pelo raciocínio lógico, a gente vai tendo condições de ampliar a visão, porque a visão do corpo físico é muito míope. Despertar os olhos da alma, como o apóstolo Paulo despertou. Isso é que nós precisamos cultivar. Pensar mais na nossa vida futura, que é na pátria espiritual, e não somente na vida presente, que é material.
Necessariamente precisamos da vida material, mas ela está sendo uma prioridade muito grande e nós estamos descartando o que nós temos de eterno, de imortal, que é o espírito. E o corpo, que é passageiro, nós damos um valor imenso. Então, é a falta de bom senso. Forças negativas produzem reações similares. Cultivar maus sentimentos, portanto, cria um universo contraproducente ao encarnado. Tudo começa no pensamento. Tudo começa com a energia mental. Nós criamos um campo, uma psicosfera, e nós somos aquilo que pensamos, fazemos aquilo que pensamos. E nem sempre pensamos o bem, porque nós somos influenciados, todos nós espíritas sabemos que a influência dos espíritos são constantes. Os bons que querem ajudar e os maus que podem nos prejudicar. Podem, caso nós deixemos. Se nós tivermos uma brecha mental pelo pensamento negativo, eles vão chegar no mesmo nível vibratório e vão nos prejudicar. Então, nós escolhemos as nossas companhias físicas para as festas, para o almoço, e a nossa companhia mental também escolhemos, em função da qualidade daquilo que pensamos. Uma outra dificuldade a ser enfrentada é a bagagem secular de erros e mazelas que eu já falei, que o espírito traz consigo ao longo do seu processo evolutivo. São fatores determinantes para a sua maior ou menor resistência ao processo de reforma íntima. Essas imagens do passado, essas práticas do passado, nos acompanham como se fosse uma sombra quando caminhamos no sol, que aquela sombra vai nos acompanhando e você olha, ela vem atrás de você. Você não se desvencilha dessa sombra. E justamente é isso que nós precisamos trabalhar. Os erros do passado, com bom senso, com evangelização, nós vamos adquirir conhecimentos para corrigirmos os rumos de nossas vidas. Não se terceiriza a nossa obrigação. Nossas vidas são nossas. A cada dia nós acordamos com um caderno em branco para nós escrevermos o que vamos fazer. Mas primeiro temos que pensar. E no pensamento é que temos a base e a origem de tudo. Ainda nos fundamentos da reforma íntima, o fator obsessão no contexto da reforma íntima. Por que existe isso? Porque quando nós temos processo obsessivo e procuramos nos corrigir, nos desvencilhar desse processo, obviamente, aquela criaturinha que eu não chamo mau espírito, eu chamo espírito pouco esclarecido, não vai gostar, porque vai perder uma chance de estar trabalhando com o ódio, com a vingança, que é a prática dele. E você se modificando, a sua faixa vibratória não vai dar margem para que ele venha lhe importunar. Então, é um fator que pode acontecer, porque influência nós temos de toda ordem e a todo momento. Eu não tenho número, mas quantos pensamentos nós temos por dia? Existem alguns números aí estratosféricos que eu não decorei, mas são muitos. E vamos filtrar que pensamentos são esses. Primeiro que tudo, é para o bem de alguém ou vai fazer mal para alguém? Se pensarmos e discernirmos isso, já estamos selecionando o que é bom e o que não é. As influências recebidas pelos homens, no entanto, podem ser positivas ou negativas. Temos os anjos de guarda, temos os espíritos que nos acompanham, não estamos sozinhos. Mas temos também aqueles desafetos. Inclusive, o obsessor, eu particularmente considero um amigo. Porque se não fosse ele, eu não estava aqui. É feita aquela criança que tem uma febre de 40, é um alarme que a mãe corre para o médico. E quando nós vemos uma casa espírita para nos tratar, é porque alguma coisa não vai bem. Então, vamos agradecer para esse obsessor. De que forma? Orando por ele. Essa energia boa vai chegar.
E ele vai reconhecer que nós estamos num caminho melhor e poderá, inclusive, se modificar e nos se afastar um pouco de nós. Mas é um trabalho individual. A casa espírita ajuda, mas não faz o trabalho de ninguém e não faz milagres. Intuições e inspirações fluem dos bons espíritos, visando ao auxílio dos encarnados nos seus empreendimentos, dando-lhes o necessário fortalecimento cristão. Então nós não estamos sós, nós temos ajuda. Peçamos ajuda, oremos na hora da dificuldade e não se lembrar somente de Deus na dificuldade, mas se lembrar em qualquer momento, na alegria. A alegria é uma oportunidade de felicidade, mas pouca gente se lembra de agradecer aquele momento. Felicidade é um cochilo do tempo em momentos de nossas vidas. A vida é um surf. Quando estivermos por baixo, não vamos nos desesperar. Logo adiante estaremos melhor. Então, temos que controlar nossas emoções e nossos sentimentos, para daí nós possamos aquilatar os fatos com calma e apreciar o porquê daquilo. E muitas vezes tomamos uma decisão mais sensata do que no assodamento revidar. As sugestões do plano inferior, sempre presentes em estágios evolutivos como o da crosta atualmente, quando constantes, podem tornar-se obsessões simples e subjugações, conforme o seu maior ou menor grau de envolvimento e aceitação. Então é preciso que nós tenhamos um campo mental, um saneamento dos pensamentos, para que essas criaturas não tenham acesso ao nosso interior mental. Mas se nós deixamos a brecha, ela vem. Eles conhecem as nossas fraquezas. Eles vão no ponto fraco nosso. Então, se eles são inteligentes a tal ponto, nós sejamos ao menos precavidos. Quando Jesus disse orai e vigiai, ele não disse nem hora nem dia. É sempre. Sempre precisamos. Porque o assédio existe. No universo, tudo é vida e transformação. Leis imutáveis regem a harmonia através do regime de unidade. A vida do homem em sociedade, submetida a essas leis naturais, respira nesse engenho divino que destina os seres à evolução. Tudo na vida é cíclico, é movimento, nada é estático. Todo o universo se movimenta e nós somos parte do universo. Somos os seres inteligentes da criação. Então nós temos tantos talentos que Deus nos deu, precisamos saber utilizá-los. Somos inteligentes, sabemos discernir, podemos ter convicções. Então, isso é uma dádiva de Deus para nós. Vamos valorizar, pensar antes de agir, pensar no bem, praticar o bem, e a vida vai bem. Isso é do livro Reforma Íntima Sem Martírio, um bom livro de Vanderlei, pelo espírito Hermance do Fogo. A ordem que preside tais fenômenos é regida por princípios de atração e repulsão, que esculpem pouco a pouco os valores morais dignificadores da vida interpessoal. Semelhante atrai semelhante, opostos se retraem. Então nós temos consciência dessa realidade. Nós somos espíritos, mas também somos energia. E a energia se espraia. Nós não temos ainda como aquilatar ou alcançar níveis de energias muito sutis pela nossa ignorância, nossa imperfeição. Mas existem muitas energias sutis que nos rodeiam e nos influenciam. Quando nós pensamos, nós emitimos energia. Quando fazemos um eletrocardiograma, que sai o traçado, é a energia que está ali. E todo o campo mental tem o magnetismo também. Então, nós somos seres que precisamos saber utilizar esses valores que Deus nos deu. As boas energias, não
não gastar energia com bijuteria, como eu digo. Às vezes uma coisa tão tola, a pessoa faz um maior transtorno do mundo por uma coisa que pode solucionar. Quanta energia perdeu ali? Desgastou o organismo físico, mental e espiritual. Então, é preciso que a gente tenha um domínio melhor das nossas emoções e sentimentos. Durante todo o dia, nós passamos por emoções e sentimentos as mais variadas. As boas, as mais ou menos, as que não consideramos ruins. Vamos analisar as ruins? O porquê. As boas não, mas por que algo me aconteceu que eu não gostei? Qual é a causa disso? Mas é que a gente não se debruça nesses pequenos detalhes, onde tem muita lição de vida ali escondida do trás daquilo. Muitas vezes é um aviso, é um alerta, mas a gente no assodamento quer revidar, somos muito imediatistas e com isso nós nos prejudicamos. O pensamento é força energética com carga vigorosas e o sentimento dá-lhe qualidade e vida, tornando o psiquismo humano o piso de formação dos ambientes em todo lugar. Veja aqui que definição. É do livro ainda Reforma Íntima. É força energética e ele constrói o piso de formação dos ambientes. Para onde nós formos, nós levamos uma carga de energia. Nossa aura, nossa psicosfera está ali. Quantos de nós passa por alguém ou está junto de alguém e não se sente bem? Nem conhece, nunca me fez mal, mas eu não estou bem. Choque de energia. Não há similaridade das duas energias. Então, nós temos esse potencial desperdiçado, às vezes com coisas tolas, valorizando coisas que não valem a pena, mas que não têm futuro, mas a gente faz aquela tempestade, se exacerba, passa por um momento de raiva, de rancor, me dá um copo d'água que eu estou passando mal. É porque a energia foi tão ruim e a célula do corpo físico recebe aquilo e vai trabalhar de forma errada. Daí vem a baixa imunidade, vem as doenças. No Livro dos Espíritos, questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Isso é uma frase clássica. Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo, atribuído a Sócrates, onde ele vinculou isso à sua filosofia de vida. Conhece a ti mesmo. Não é distante, é aqui junto. Mas a gente precisa se debruçar, dar aquele mergulho interior para buscar onde precisamos modificar. Com certeza temos muito que modificar. Eu digo que esse é o único mergulho que nós nos elevamos, não vamos para o fundo, é o mergulho interior. Os demais mergulhos, todo mundo vai para o fundo. Esse nos eleva. E é tirar proveito disto. Não temos a prática de meditação, não temos essa cultura, mas 10 minutos de oração, eu considero que é uma meditação, é um recolhimento. E nós lucraremos muito valorizando a prece, que é o antídoto de muitos males que nos afligem. Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera, perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Santo Agostinho. O que é que ele fazia? Um retrospecto do dia a dia para saber se faltou uma caridade para alguém, se faltou em ajudar alguém, deixou de ouvir alguém, se alguém teria alguma queixa dele. Isso é mergulhar em si e procurar onde houve alguma brecha para corrigir. Isso é preciso, porque se não fizermos isso, o nosso processo evolutivo vai estagnar. Começa aqui.
todo o nosso processo começa na reforma íntima, para alcançarmos os degraus da evolução. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Deus observa, no meu entender, a nossa intenção. Se nós temos uma intenção nobre, justa, estamos no caminho certo. Podemos nem concretizar a intenção, mas tivemos a intenção. Muitas vezes no trânsito você quer dar uma ajuda a alguém, tem aquela vontade, quando vai ver o sinal abriu, estão buzinando, você já não fez. Mas a intenção valeu. Você quis ajudar. Não foi possível, mas Deus, eu acredito que valoriza a nossa índole, o que vem do coração. Necessidades para se transformar. Qual é o caminho? Quais são as normas? Não tem regra. Cada um tem seu estilo. Mas existem alguns rumos que poderemos citar. Primeiro que tudo, vontade. Sem vontade, nada se faz. É a nossa propulsão, o motor da atividade, da ação, que chama-se vontade. É a capacidade de agir, tomar uma atitude coerente com os nossos anseios. Ela é fundamental para qualquer empreendimento que desejamos realizar. Sem a vontade, nós estamos na inércia. Temos que ter o ímpeto de querer. Força de vontade. Aqui diz: eu não vou fazer, eu não consigo fazer, eu quero fazer. Como eu faço? Eu vou tentar fazer. Eu consigo fazer. Eu vou fazer. Sim, eu fiz. Olha os degraus, as dificuldades. No início está difícil, depois eu vou de novo, daqui a pouco eu consigo. A gente pode lembrar da criancinha quando começa a andar. Leva uma queda aqui, daqui a 2 minutos leva mais outra, e lá vai. Até que um dia se equilibra. É a persistência, é a vontade de fazer. Está aqui os degraus da vontade. O conhecimento. Sem o conhecimento, nada fazemos. Nós temos que conhecer o que queremos, o que buscamos. Em se tratando de um projeto onde se busca resultados, devemos planejar as ações a serem desenvolvidas, necessitando, pois, conhecermos os detalhes, como as dificuldades e as etapas a serem vencidas. Só se reforma aquilo que se conhece. Então, nós temos que ter a consciência disto, planejar como é que eu vou fazer minha reforma íntima. Não adianta buscar todas as nossas imperfeições e querer resolver. Pega uma só e trabalha. É muito mais fácil vencer uma do que tantas outras. Depois que você vence uma, você se anima para vencer as demais. Mas isso tudo é um processo que leva tempo, não é da noite para o dia, e não existe milagre. É algo que vai acontecendo em função do nosso esforço. A vontade é uma coisa, mas o esforço de fazer tem que existir. Na inércia, nós não fazemos nada. Perseverar. É persistir no trabalho, nunca desistir da busca daquilo que almejamos. Nos percalços próprios da vida, precisamos ter firmeza nos propósitos colimados para obtermos o êxito esperado. Nós temos que ter essa perseverança, porque as coisas na vida não são fáceis. Tudo que a gente consegue com honestidade é com esforço, é com trabalho, é com raciocínio, é com estudo. E não é fácil. O que é fácil
não tem uma origem boa. Por quê? Porque nós precisamos passar pelas experiências da vida. Se tudo fosse tão fácil, a gente não progrediria, porque não teria esforço algum para fazer, não teria que botar a mente para funcionar. É tudo fácil. Mas a nossa evolução exige experiências, progredir com o conhecimento, até um dia, quem sabe, chegarmos na sabedoria. Quando eu fazia vestibular, tinha um livro de física, cada capítulo tem uma frase. Essa frase ficou na minha, eu tinha 18 anos. A frase dizia que o conhecimento estava exultante por muito conhecer, e a sabedoria estava triste por pouco saber. Isso ficou na minha memória, eu tinha uns 18 anos. Veja bem, o cientista Thomas Edison, cientista e inventor americano, passou por mais de 1.000 tentativas mal sucedidas antes de criar a lâmpada incandescente que conhecemos hoje. Este é um dos maiores exemplos de perseverança que eu conheço. Mais de 1.000 tentativas é ter muita fé. É um trabalho de fé. Ele tinha uma certeza, que eu digo fé, que aquilo ia dar certo. Mais de 1.000 tentativas até surgir a lâmpada. E graças a esse esforço dele, essa pertinácia dele, vamos ver aqui. A ser questionado sobre as tentativas mal-sucedidas, ele respondeu: eu não falhei, apenas descobri 1.000 maneiras que não funcionam. Ainda fez uma gozação. Veja bem o que é um espírito elevado de perseverança. Só não achei o caminho, mas não falhei, não. Sua história é um exemplo claro de como os obstáculos fazem parte do processo de inovação e que a persistência é fundamental para alcançar o sucesso. O talento existe, mas o talento sem um esforço não funciona. Quem se confia muito no talento sem um esforço, cai. Todos esses que nós vemos nos esportes vencerem é no esforço, é no treino, não é porque tem talento, não. É o treino. O talento ajuda em todas as profissões. Está aqui a lâmpada incandescente, chegou a fluorescente, chegou a LED, já tem de neon e por aí, outras. Mas isso partiu de Thomas Edison nas suas mil e tantas experiências. É uma lição de vida para a gente, de perseverança. Disciplina. Esse capítulo é fundamental. Tudo na vida, onde queremos ter o sucesso, tem que haver disciplina. Se você tem um projeto de vida, faz hoje, para a semana eu faço o resto, daqui a um mês eu faço o resto. Isso não vai adiante, porque as ideias vão sendo partidas, vão sendo interrompidas, e sem disciplina nada funciona contento. Tem que haver disciplina e ordem. A disciplina leva-nos a trabalhar no foco daquilo que pretendemos. Sem disciplina, estaremos fadados ao insucesso. Chico Xavier nos deixou um exemplo quando questionou Emmanuel, seu mentor, sobre o que precisava para cumprir a sua missão. Três coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Então, disciplina é você ter hora, você ter tempo, você ter uma organização do trabalho. Isso na vida cotidiana do trabalho da gente, do emprego, a gente tem que ter uma organização. E por que não organizar a nossa vida espiritual também? Com esse mesmo esmero que a gente faz no trabalho, porque se não fizer bem feito vai ser reclamado. Só que, quando tratamos da vida espiritual, nós estamos construindo um edifício de luz para nós mesmos. O único que vai se lucrar mais somos nós, se bem que nossa luz pode se espraiar também para outros.
Mas o lucro maior é nosso quando nós procuramos fazer bem feito. Não fazer arrumadinho, coisas que se faz no dia a dia que não dá resultado, não dá frutos. A mensagem de Emmanuel, isso mostra que a disciplina não é um detalhe, mas a própria essência da conduta, um fator imprescindível para o trabalho espiritual e a evolução. Então, veja bem que ele aqui vinculou a disciplina ao trabalho espiritual e à evolução. É importante nós termos tempo para tudo e tempo para cuidar do espírito, porque é ele que vai na nossa bagagem com ele. A nossa consciência segue com tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Autocontrole e ordem é o modo de agir com constância, método e respeito às regras, seja na vida pessoal, profissional ou espiritual. Aqui nós sintetizamos isso com um exemplo de cidadania, respeito às regras da vida pessoal, profissional e espiritual. Não é evoluir passando por cima dos outros, porque aí já é egoísmo, não é evolução. Mas é evoluir em conjunto com a sociedade, porque todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém evolui sozinho. Ninguém. Nesse processo, precisamos renunciar aos velhos costumes que ainda mantemos de forma equivocada. O nosso passado está muito mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Todo processo de evolução exige renúncia. Nós precisamos abrir mão do egoísmo e do orgulho, primeiramente, para sermos humildes. E com a humildade, nós vamos conquistando o mundo, que vamos aprendendo a ter indulgência com o próximo, ter compaixão, saber que nós também erramos, deixar de apontar o dedo para fulano. É exemplo de vida, mas é preciso renunciar. O grande problema é que nós somos muito egoístas e não queremos ceder espaço. A vida, no dia a dia, nos dá esse exemplo. Ninguém quer ceder nada. Cada vez quer mais espaço, quer adquirir mais, porque o egoísmo é maior do que a vontade de ser útil aos demais. Egoísmo, orgulho, prepotência, arrogância. Essas são algumas das mazelas que nos consomem. Vamos alijá-las e dar espaço para o altruísmo, a humildade, a modéstia e a gentileza. Como é difícil isso para a maioria. Um bom dia, muitas vezes, para um assessorista vale mais do que o salário. Muitas vezes a pessoa mora num prédio, não sabe o nome de ninguém e passa, parece um anônimo. Parece que a vida dele é isolada, é somente ele e o resto é resto. É um ausente da sociedade. É o egoísmo gritante. Todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós precisamos ter isso como lição. Os que são aqui prepotentes, arrogantes, do outro lado vão cair na realidade. E quando voltam, voltam como aquelas criaturas que ele humilhou tanto, que ele desfez tanto. Volta rebaixado, porque exorbitou no momento que poderia ajudar. Valeu-se da prepotência, do orgulho, da fortuna, aquela bela frase que se diz, entre aspas, sabe com quem está falando? Não é? Uma simples formiga no universo. Nós somos um pequeno grão de areia. Sabe com quem está falando? É muita prepotência. Segundo Lacordaire, no livro Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele diz: a humildade é virtude muito esquecida entre nós, entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que delas se vos têm dado. Entretanto, ser humilde, podeis ser carinhoso. Sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Suponhamos alguém no trânsito, chega alguém pedindo uma ajuda e baixa o vidro com aquela má vontade. Toma, nem olha para a criatura. O orgulho, a prepotência é de tamanho que essa caridade não foi feita. Não é somente dar o dinheiro, não. E muitas vezes aquele humilde ali, fique com Deus. Se lembra de nos desejar ficar com Deus. E o que está fazendo a suposta caridade, fecha o vidro e vai embora. Está aí. Nós nos limitaremos a dizer que a humildade é a modéstia da alma, atribuída a Voltaire, filósofo e iluminista francês, que define a humildade como uma virtude interior, uma forma sutil e genuína de autoconhecimento e moderação, em contraste com a exibição de qualidades ou a busca de elogios. Ela representa o oposto do orgulho e a aceitação consciente das próprias limitações. Então veja como a humildade faz parte desse processo de reforma íntima. Antes de tudo, ser humilde para reconhecer os nossos erros. E quando alguém nos apontar um erro, não ficarmos melindrosos, que é uma coisa que eu não entendo. Se a pessoa aponta um erro, mesmo que seja até crítica, mas o importante é apontar o erro como construtivo, mas a nossa reação é imediata. É o orgulho que prepondera. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. O que nós somos é o que nós vamos deixar como exemplo ou não. O coração como raiz. A boca fala do que o coração está cheio. Ações boas vêm de um coração bom. Conhecimento pelo fruto. O caráter de alguém é conhecido pelas suas ações e atitudes, não apenas por declarações. Aparência e realidade. Assim como falsos profetas disfarçados de ovelhas, nem todos que dizem Senhor, Senhor serão genuínos. Todos esses exemplos já passamos por eles. A humildade, em última análise, representa a submissão à vontade de Deus, doação plena e total às suas mãos, deixando-se conduzir pela sua diretriz segura que governa o universo. Orações Evangélicas de Divaldo. Veja bem, deixando-se conduzir pela sua diretriz segura, mas não é cruzar os braços. Eu entrego a Deus. Deus tem muito o que fazer. Passamos a nossa parte que Ele vai ajudar. Não levar isso ao pé da letra. Como Deus quer e consente. Se Deus quiser, vai acontecer. E não se move. Não tem mérito nenhum para acontecer. Nossas construções são todas na consciência. A única a armazenar valores indestrutíveis. É em função dessas construções que concebo qualquer forma de atividade humana. Isso é de Pietro Ubaldi, esse pensamento dele. Não vos abandoneis à inconsciência do carpe diem. Aproveitar o dia, indispensável, preparar-se o futuro. Viver o presente é importante, porque o amanhã é indefinido. O único futuro certo é o nosso desencarne. Os demais são incertos. Mas não vamos valorizar só o dia de hoje sem nos preservarmos para amanhã. As verdadeiras soluções partem do indivíduo e de seu coração. Atinge a substância mudando primeiro a conformação da alma individual. Veja bem, nós temos um trabalho individual para a reconstrução do ser, mas isso tem reflexo no coletivo. Pelo exemplo, pela aura que nós vamos
implantar em nós e vamos irradiar para os demais. Então, trabalhemos pelo todo e não somente por nós. Não se trata de experiências coletivas exteriores de sistemas reorganizados, mas trata-se de maturação biológica. Trata-se de compreendê-la e de secundá-la. Não pode ser negada porque é irresistível. São construídas na consciência. E a nossa consciência está sempre ativa. É o nosso juiz. Nós somos réus e juízes de nós mesmos. O remorso e arrependimento. É preciso que atentemos quando formos buscar nossos erros, nossos equívocos, não gerar um remorso. Vamos ver. O remorso é um sofrimento intenso, sentimento de culpa, por um erro que prejudicou outros, gerando culpa e angústia. É falta de auto-perdão, que leva à ruminação e doença. Nesse processo pode surgir a auto-obsessão. Não vamos ficar nos lamentando do que passou. Passou a esponja e o arrependimento pode nos guiar a não errar mais. O arrependimento é um sentimento que envolve o reconhecimento do erro, desejo de mudança e aprendizado para não repeti-lo, sendo um motor para a transformação pessoal e crescimento. O arrependimento é necessário e a reparação é obrigatória. Fora da igreja não há salvação. Se ouve muito falar nisso. Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, o templo interior, não é o templo físico. Eles não entenderam as palavras de Jesus. O Espiritismo, ao abordar a máxima fora da igreja não há salvação, reinterpreta no contexto da evolução moral, ensinando que o verdadeiro templo não é físico, mas interior, residindo no coração e na conduta de cada um. A salvação, sob essa ótica, está ligada ao amor e à caridade, e não ao sectarismo. Não existe salvação por seguimento, por dogma, por religião A, B, C. Em resumo, o Espiritismo ensina que o coração é o templo vivo, onde a caridade, o amor e a reforma íntima operam a salvação, tornando a prática do bem mais importante do que a frequência a um local de culto. Não adianta só frequentar um templo ou uma casa espírita e a prática exterior não existir. Fora da caridade não há salvação. Inspirado em Jesus e Paulo, a máxima resume o pensamento de Jesus é a exaltação da caridade feita pelo apóstolo Paulo, que a considerava a mais sublime das virtudes, como descrito em Coríntios 1:13. A moral cristã está na caridade, que é o amor em ação, benevolência, indulgência e perdão. Expressa a virtude mais excelente, superando a fé e a esperança, sendo o caminho para a salvação e a felicidade eterna. Universaliza essa prática acessível a todos, independente de religião. Diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É uma verdade. Porém, podemos dizer, Allan Kardec enfatizou essa virtude para os espíritas. Contudo, sendo Jesus o governador da Terra, seus ensinamentos foram para toda a humanidade, podendo reconhecer seu esforço para a transformação em qualquer ser humano. Como fora da igreja é dito que não há salvação, reconhece-se o espírita ou qualquer criatura humana, porque Jesus veio para todos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então nós temos dois corações, um bom e um mau.
Uma coisa é certa, nós temos a centelha divina que é o bem. O mal é construção do homem e o mal não será eterno, jamais. Vamos cultivar a nossa centelha de luz que está adormecida, porque é ela que vai nos elevar e nos levar à evolução espiritual. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia. Isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ele discerne, ajuiza tudo que vemos, tudo que cai sob o domínio da nossa percepção. Então vamos aguçar nossa mente, o discernimento, o bom senso, para escolhermos os caminhos, as sugestões que nos chegam, as insinuações que nos chegam, se são para o bem ou para o mal, para escolhermos o melhor. Bezerra de Menezes diz: não há cura para as nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Ninguém trata quem não quer ser tratado. A vontade tem que ser do indivíduo. E o que vamos fazer? Ter vontade. Ter vontade de aprender, ter vontade de progredir, de se melhorar. Benefício da reforma íntima. Autoconhecimento, vamos conhecer o que nós somos na realidade. Aquisição de virtudes, são as virtudes que vão nos elevar. Transformação moral, que é o objetivo maior. Caminho para a fraternidade, tolerância, solidariedade e convivência harmoniosa. A evolução é a transição do ser da condição de escravo à condição de senhor do próprio destino. Quando nós evoluímos, nós saímos da escravidão que nos amarra no passado, nos atrela às mazelas da alma e vidas passadas. Se trouxeres a consciência arpoada pelo remorso, não te entregues inerme ao arguilhão de que te prende a cabeça. Não vamos ficar omissos, reprimidos, não vou dizer acovardados, mas sem ação. Vamos reagir. Sempre que tivermos alguma intuição negativa, vamos orar. Busca refazer o destino ajudando os outros hora após hora, sem te esqueceres de que se o sorriso é um idioma internacional, o gemido também o é. Vamos procurar quem está gemendo, e tem muita gente sofrendo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. Chico Xavier, no livro Pão Nosso. Desculpem, estamos em construção. E que tenhamos a felicidade de um dia ter essa obra construída. Muita paz. Agradecemos ao doutor Luiz. Quantos ensinamentos, né, meus irmãos? Eu fico pensando nessa frase de Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Aí a gente vê como é difícil a gente viver, não mais a gente, mas viver o Cristo. Mas eu vejo que todos nós aqui podemos dizer essa frase: não sou mais eu quem vivo, mas a doutrina espírita que vive em mim. Porque todos nós aqui já nos modificamos. Então, que Deus nos abençoe, que possamos aprender esse ensinamento belo, que tudo está dentro de nós, a mudança tem que vir dentro de nós. E aí, cada passo que a gente der para se melhorar, a gente alcança uma virtude que não vai mais perdê-la, é nossa, é patrimônio nosso. Vamos pedir à nossa irmã para que ela faça a prece final dos trabalhos da noite de hoje. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos hoje, meus irmãos, levar todo esse ensinamento que foi exposto aqui e pôr em prática é nos esforçarmos para fazer essa grande reforma, que tudo depende de nós e não do nosso próximo.
Agradecemos a Jesus a oportunidade, agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima e pedimos, Senhor Jesus, tua bênção, tua proteção para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Que os nossos irmãos sejam iluminados pela tua infinita misericórdia. Graças te rendemos, Senhor, e em teu nome. Passamos a palavra ao nosso irmão para dar por finalizado o trabalho da noite de hoje na tua santa e divina paz. Que assim seja. Em nome de Deus e dos bons espíritos aqui presentes, nós agradecemos, pedimos permissão para dar por encerrada essa parte. Que todos nós fiquemos na paz, aguardando a chamada dos passos. Muita paz. Obrigado a todos.